Catherine, Washington, 1940, capítulo 5. Washington era a cidade mais excitante que Catherine jamais vira. Sempre considerara Chicago o centro do mundo, mas Washington era uma revelação. Ali estava o verdadeiro coração da América, o centro palpitante do poder. De início, ela ficara perplexa com a variedade de fardas que enchiam as ruas, exército, marinha, força aérea naval, e pela primeira vez sentira como coisa real a sombria perspectiva da guerra. Em Washington, a presença física da guerra estava em toda parte. Aquela era a cidade onde a guerra, se acontecesse, teria início. Ali seria declarada, mobilizada e dirigida. Era a cidade que tinha nas mãos o destino do mundo, e ela, Catherine Alexander, faria parte daquele lugar. Estava morando com Susie Roberts num apartamento de quarto andar, alegre, colorido e acolhedor, com uma boa sala, 2 pequenos quartos contíguos, um minúsculo banheiro e uma kitnet feita para anões. Suzy parecera feliz ao recebê-la e suas primeiras palavras foram: "Vá correndo desfazer as malas e passe a ferro seu melhor vestido. Você tem um convite para jantar hoje à noite." "Por que demorou tanto em avisar?" perguntou Catherine piscando. "Cat, em Washington são as garotas que mantêm caderninhos de endereços. Esta cidade está tão cheia de homens solitários que chega a dar pena." Jantaram no Hotel Wheeler naquela primeira noite. O acompanhante de Suzy era um congressista de Indiana e o de Catherine, um intermediário de Oregon, sendo que ambos estavam em Washington sem as respostas. Após o jantar, foram dançar no Washington Country Club. Catherine esperava que seu acompanhante lhe pudesse arranjar um emprego, mas em vez disso, o que ele ofereceu foi uma volta de carro, terminando no apartamento dela mesma, o que Catherine recusou com agradecimentos. Suzy trouxe o congressista para casa e Catherine foi deitar-se. Logo depois ouviu-os entrar no quarto de Suzy e a cama começou a ranger. Catherine apertou um travesseiro contra os ouvidos para abafar o som, mas era impossível. Imaginou Suzy na cama com seu parceiro, amando-se, selvagem e apaixonadamente. Ao levantar para tomar café na manhã seguinte, encontrou Suzy já de pé, alegre e radiante, pronta para ir trabalhar. Catherine procurou as proverbiais rugas e outros sinais de orgia, mas nada havia. Pelo contrário, Suzy parecia luminosa e sua pele estava perfeita. "Meu Deus", pensou ela, "é o Dorian Gray feminino. Quando eu aparentar 110 anos de idade, ela ainda estará maravilhosa." Dias depois, na hora do café, Suzy disse: ouvi falar de um emprego que a poderá interessar. Uma das garotas na festa de ontem à noite disse que vai sair para voltar ao Texas. Só Deus sabe como é que alguém que saiu do Texas pode querer voltar para lá. Lembro-me de ter ido a Amarillo há alguns anos. "Onde ela trabalha?" interrompeu Catherine. "Quem?" "A garota", disse Catherine pacientemente. "Ah, ela trabalha com Bill Fraser. Ele é o encarregado das relações públicas do Departamento de Estado. No mês passado foi capa do Newsweek, que fez uma reportagem com ele. Acho que o trabalho lá deve ser mole."
Como foi só ontem à noite que ela falou a respeito, acho que você passará à frente das outras garotas se for lá agora. Obrigada, disse Catherine agradecida. William Fraser, lá vou eu. 20 minutos depois, estava a caminho do Departamento de Estado. Chegando lá, um guarda lhe indicou o escritório de William Fraser e ela tomou o elevador. Relações públicas. Parecia ser exatamente o tipo de trabalho que desejava. Catherine parou no corredor, do lado de fora do escritório, para conferir a maquiagem no espelhinho que levava na bolsa. Serviria. Ainda não eram 9h30 e o campo deveria estar livre para ela. Abriu a porta e entrou. A sala de espera estava cheia de garotas de pé, sentadas, encostadas na parede, todas parecendo falar ao mesmo tempo. A frenética recepcionista sitiada atrás de sua mesa tentava inutilmente estabelecer um pouco de ordem na cena. O Sr. Fraser está ocupado agora, repetia sem cessar. Não sei quando poderá vê-la. Ele está ou não está entrevistando secretárias? Perguntou energicamente uma das garotas. Sim, mas... A recepcionista olhou desesperada a multidão à sua volta. Meu Deus, isto é ridículo. A porta do corredor se abriu e entraram mais 3 garotas, empurrando Catherine para um lado. A vaga já foi preenchida? Perguntou uma delas. Talvez ele queira um harém, comentou outra. Nesse caso, todas nós poderemos ficar. A porta da outra sala se abriu e um homem apareceu. Tinha pouco menos de 2 metros de altura e o corpo quase delgado do não-atleta que vai 3 vezes por semana ao clube para manter a forma. Seu cabelo crespo e louro estava grisalho nas têmporas. Os olhos eram azuis e brilhantes. O queixo forte e quase ameaçador. Que diabos está acontecendo aqui, Sally? Perguntou numa voz grave e autoritária. Estas moças ouviram falar da vaga, Sr. Fraser. Jesus, nem eu mesmo tinha conhecimento dela até uma hora atrás. Seus olhos percorreram a sala. É como os tambores da selva. Quando os olhos dele se voltaram em sua direção, Catherine deu seu melhor sorriso, significando eu serei uma grande secretária. Mas os olhos passaram adiante, voltando à recepcionista. Preciso de um número da Life que saiu 3 ou 4 semanas atrás, disse. Um que tem o retrato de Stalin na capa. Vou mandar buscar, Sr. Fraser, respondeu a recepcionista. Preciso dele já, disse, encaminhando-se para sua sala. Telefonarei para o escritório da Time Life, disse a recepcionista, e verei se eles conseguem arranjar. Fraser parou na porta. Sally, estou com o senador Borah ao telefone. Quero ler para ele um trecho daquela revista. Você tem 2 minutos para encontrá-la. Entrou em sua sala e fechou a porta. As garotas se entreolharam e deram de ombros. Catherine ficou parada raciocinando e de repente se virou abrindo caminho para sair. Ótimo, menos uma, comentou uma das garotas. A recepcionista pegou o telefone e ligou para informações. O número do escritório da Time Life, disse. A sala ficou em silêncio enquanto as garotas a observavam. Obrigada. Desligou para em seguida discar outro número. Alô? Aqui é do escritório do Sr. William Fraser, no Departamento de Estado. O Sr. Fraser precisa de um número atrasado da Life imediatamente. É o que tem Stalin na capa. Vocês não guardam números atrasados aí?
Com quem devo falar? Compreendo, obrigada. Desligou. Está sem sorte, meu bem, disse uma das garotas. Outra acrescentou. Eles têm cada gracinha, não é? Se ele quiser me visitar hoje à noite, eu lerei para ele. Ouviram-se risos. O intercomunicador apitou e a recepcionista abaixou rapidamente a chave. Seus 2 minutos se esgotaram, disse a voz de Fraser. Onde está a revista? A recepcionista respirou fundo. Acabo de falar com o escritório da Time Life, Sr. Fraser, e eles disseram que será impossível obter. A porta se abriu e Catherine entrou correndo, segurando uma Life com o retrato de Stalin na capa. Abriu caminho até a mesa e entregou a revista à recepcionista, que a olhava incrédula. Eu estou com a revista aqui, Sr. Fraser, já vou levá-la. Levantou-se, deu um sorriso agradecido a Catherine e correu para a outra sala. As outras garotas dirigiram a Catherine olhares subitamente hostis. 5 minutos depois, a porta da sala de Fraser se abriu e ele apareceu em companhia da recepcionista, que apontou para Catherine. É esta a garota. William Fraser olhou-a especulativamente. Quer entrar, por favor? Sim, senhor. Catherine o acompanhou, sentindo os olhos das outras moças como punhais em suas costas, e Fraser fechou a porta. Tinha um escritório burocrático típico de Washington, mas a decoração era de classe, levando a marca de seu gosto pessoal para mobiliário e arte. Sente-se, senhorita. Alexander. Catherine Alexander. Sally me disse que você apareceu com a revista Life. Sim, senhor. Imagino que não trazia no bolso. Por acaso, uma revista de 3 semanas atrás? Não, senhor. Como a encontrou tão depressa? Desci até a barbearia. Sempre há revistas velhas espalhadas pelas barbearias e consultórios de dentistas. Compreendo. Fraser sorriu e seu rosto vincado ficou menos formal. Não creio que eu tivesse pensado nisso, disse. Você é sempre tão inteligente assim? Catherine lembrou-se de Ron Patterson e respondeu, não, senhor. Está procurando emprego de secretária? Não exatamente. Reparou na expressão de surpresa dele. Mas aceito, acrescentou depressa. O que queria realmente era ser sua assistente. Por que não começa hoje como secretária? Disse Fraser secamente. Amanhã passará a ser minha assistente. Catherine olhou esperançosa. Quer dizer que fico no emprego? Em período experimental. Ele pressionou a chave do intercomunicador e se inclinou para o aparelho. Sally, queira por favor agradecer às senhoritas. Diga-lhes que a vaga foi preenchida. Ah, sim, senhor. Obrigada, senhor Fraser. Você pode começar amanhã às 9 horas. Peça a Sally um formulário para preencher com seus dados pessoais. Saindo do escritório, Catherine se encaminhou para o Washington Post, onde o policial, na recepção, a deteve. Sou a secretária particular de William Fraser, disse com imponência, do Departamento de Estado. Preciso de informações do arquivo daqui. Que espécie de informação? Sobre William Fraser. O guarda a considerou por um momento e disse, é o pedido mais estranho que já me fizeram esta semana. Seu chefe tem incomodado você ou qualquer coisa assim? Não, disse ela desconcertantemente. Pretendo escrever um trabalho sobre ele. 5 minutos depois,
Um funcionário a conduzia ao arquivo. Retirou a pasta referente a William Fraser e Catherine começou a ler. Uma hora mais tarde, tornara-se uma das maiores autoridades mundiais em William Fraser. Ele tinha 45 anos, formara-se com louvor em Princeton, abrira uma agência de publicidade, Associadas Fraser, que viera a ser uma das maiores do ramo, e havia um ano que se afastara de lá em licença a pedido do presidente, a fim de trabalhar para o governo. Fora casado com Lydie Campion, moça rica da sociedade, estando divorciado há 4 anos sem filhos, era milionário. Tinha uma casa em Georgetown e outra de veraneio em Bar Harbor, no Maine. Seus passatempos eram tênis, iatismo e polo. Vários artigos se referiam a ele como um dos melhores partidos da América. Ao chegar à casa, Catherine deu as boas notícias a Suzy e esta insistiu para que saíssem, a fim de comemorar, já que havia 2 ricos cadetes de Anápolis à disposição. O acompanhante de Catherine era um rapaz bastante agradável, mas durante todo o tempo ela o comparou mentalmente a William Fraser, o que fez o rapaz parecer imaturo e chato. Imaginava se iria apaixonar-se por seu novo patrão. Não experimentara nenhuma sensação infantil de arrepio em sua presença, mas sentira algo diferente, uma admiração por ele como pessoa, um sentimento de respeito. Concluiu que a sensação de arrepio provavelmente só existia nas novelas francesas de sexo. Os cadetes levaram-nas a um pequeno restaurante italiano nos arredores de Washington, onde tiveram um excelente jantar e depois foram assistir a Arsênico e Alfazema, que Catherine adorou. Ao fim da noite, os rapazes levaram-nas para casa e Suzy os convidou para um drink antes de dormir. Quando se tornou aparente que eles se aprontavam para passar a noite lá, Catherine se desculpou dizendo que precisava ir dormir. Seu acompanhante protestou. Nós ainda nem começamos, olhe só para eles. Suzy e o outro rapaz no sofá abraçavam-se apaixonadamente. O parceiro de Catherine agarrou-lhe o braço. Pode estourar uma guerra a qualquer momento, disse ansiosamente. Antes que Catherine pudesse detê-lo, pegou sua mão e colocou sobre algo entre suas pernas. Você não seria capaz de mandar para a luta um homem nestas condições, não é mesmo? Catherine tirou a mão, tentando não se zangar. Pensei muito nisso, disse calmamente, e decidi que só irei para a cama com os feridos. Virou-se e entrou em seu quarto trancando a porta. Mas não conseguiu dormir pensando em William Fraser, no novo emprego e naquela coisa entre as pernas do garoto de Anápolis. Continuava deitada pensando, até 1 hora mais tarde, quando a cama de Suzy começou a ranger. A partir de então foi impossível dormir. Às 8h30 da manhã seguinte, Catherine chegava ao escritório, encontrando a porta destrancada e a luz acesa na sala de espera. Ouviu uma voz masculina vinda da outra sala e dirigiu-se para lá. William Fraser estava em sua escrivaninha ditando para um gravador. Levantou os olhos ao vê-la entrar, desligando o aparelho. Chegou cedo, disse ele. Queria dar uma olhada no ambiente e me organizar antes de começar. Sente-se. Havia alguma coisa no tom de sua voz que a intrigou. Ele parecia aborrecido. Catherine se sentou. Não gosto de bisbilhoteiros, senhorita Alexander. Ela sentiu seu rosto enrubescer. Eu não compreendo. Washington é uma cidade pequena. Não é uma cidade, apenas uma porcaria de aldeia.
Nada acontece aqui sem que todo mundo fique sabendo em 5 minutos. Ainda não compreendo. O redator do post me telefonou 2 minutos depois de você chegar lá para perguntar por que minha secretária estaria fazendo pesquisa a meu respeito. Catherine ficou atordoada sem saber o que dizer. Encontrou todos os mexericos que queria? Ela sentiu o embaraço transformar-se rapidamente em raiva. Eu não estava, bisbilhotando, levantou-se. A única razão por que procurava informações a seu respeito era a necessidade de saber para que tipo de homem iria trabalhar. Sua voz tremia de indignação. Acho que uma boa secretária deve adaptar-se a seu chefe. E queria saber a que eu precisaria me adaptar. Fraser continuava sentado com um ar hostil. Catherine o encarou, odiando-o, prestes a chorar. Não precisa mais se preocupar com isso, Sr. Fraser. Vou-me embora. Virou-se, dirigindo-se para a porta. Sente-se, disse Fraser, a voz semelhante a uma chicotada. Catherine se voltou assustada. Não tolero malditas prima-donas. Ela explodiu. Não sou nenhuma... Ok, perdoe-me. Agora sente-se, por favor. Pegou um cachimbo na mesa e acendeu. Catherine ficou parada sem saber o que fazer, cheia de humilhação. Não creio que isto vá dar certo, começou ela. Fraser tragou, apagando o fósforo. Claro que vai dar certo, Catherine, disse com moderação. Você não pode despedir-se agora. Pense na trabalheira que eu teria para arranjar nova secretária. Catherine olhou, notando o brilho divertido em seus luminosos olhos azuis. Ele sorriu e os lábios dela se curvaram relutantemente num pequeno sorriso, enquanto ela se deixava cair numa cadeira. Assim é melhor. Alguém já lhe disse que você é excessivamente sensível? Creio que sim, sinto muito. Fraser se recostou em sua cadeira. Ou talvez seja eu o super sensível. Dá dor de barriga ser chamado de um dos melhores partidos da América. Catherine desejou que ele não usasse palavras como aquelas, mas o que a incomodava mais, pensou, barriga ou partido? Talvez Fraser tivesse razão. Talvez seu interesse por ele não fosse tão impessoal como pretendia. Talvez no subconsciente... Alvo para todas as solteiras idiotas do mundo, dizia Fraser. Você não acreditaria se eu lhe contasse como as mulheres chegam a ser agressivas. Não acreditaria? Experimente a garota do caixa. Catherine corou ao pensar naquilo. É suficiente para deixar um homem maluco, suspirou Fraser. Já que esta parece ser a Semana Nacional da Pesquisa, fale-me de você. Algum namorado? Não, disse ela. Isto é, nenhum em especial. Acrescentou rapidamente. Fraser olhou-a de modo zombeteiro. Onde mora? Divido um apartamento com uma ex-colega de classe da Northwestern. Ela o encarou surpreendida. Depois compreendeu que ele deveria ter lido o formulário que preenchera. Sim, senhor. Vou contar-lhe uma coisa a meu respeito que não está nos arquivos do jornal. Sou um filho para se trabalhar junto. Você vai ver que sou justo, mas também perfeccionista. Não é fácil viver conosco. Acha que consegue? Vou tentar, disse Catherine. Ótimo. Sally instruirá você na rotina daqui. A coisa mais importante que você deve lembrar é que sou viciado em café. Gosto dele forte e quente. Eu lembrarei. Ela se levantou, dirigindo-se para a porta. E Catherine? Sim, Sr. Fraser. Quando chegar a casa esta noite, procure praticar dizendo alguma obscenidade na frente do espelho. Se continuar estremecendo a cada vez que eu soltar um palavrão, vou acabar louco.
Ele estava implicando novamente, fazendo-a sentir-se uma criança. Sim, Sr. Fraser. Respondeu friamente, saindo depressa da sala e quase batendo a porta atrás de si. O encontro não transcorrera nem um pouco do jeito que ela imaginara. Já não gostava de William Fraser. Achava-o um grosseiro convencido, autoritário e arrogante. Não era de admirar que se tivesse divorciado. Bem, já que estava ali, começaria, mas decidiu procurar outro emprego onde trabalhasse para um ser humano, não para um déspota. Quando Catherine saiu da sala, Fraser se recostou na cadeira com um sorriso nos lábios. Ainda havia garotas assim, tão terrivelmente jovens, tão intensas e dedicadas. Em sua raiva, com os olhos chispando e os lábios trêmulos, Catherine lhe parecera tão indefesa que Fraser tivera vontade de tomá-la nos braços e protegê-la. Contra si mesmo, admitiu pesaroso. Ela possuía uma certa polidez antiquada que ele quase esquecera que as moças costumavam ter. Era encantadora, inteligente e tinha ideias próprias. Seria a melhor secretária que já tivera e, lá no fundo, tinha a sensação de que ela viria a ser mais que isso. Quanto mais, não sabia o certo. Já se queimara tantas vezes que um sistema de alarme automático dava sinal sempre que alguma mulher o emocionava. De modo que tais ocasiões acabaram por se tornar muito raras. Seu cachimbo se apagara, ele o acendeu de novo, ainda com o sorriso nos lábios. Pouco depois, ao chamá-la para um ditado, Catherine se mostrou cortês, mas fria. Esperou que Fraser dissesse algo pessoal, para poder mostrar-lhe como estava indiferente. Mas ele se manteve distante e formal. É óbvio, pensou Catherine, que esqueceu por completo o incidente da manhã. Até que ponto iria a insensibilidade dos homens? A despeito de si mesma, achou o novo emprego fascinante. O telefone tocava sem cessar e os nomes dos que chamavam enchiam-na de entusiasmo. Durante a primeira semana, o vice-presidente dos Estados Unidos telefonou 2 vezes. Além de meia dúzia de senadores, o secretário de Estado e uma famosa atriz que viera à cidade fazer publicidade de seu último filme. O clímax da semana foi atingido quando apareceu um telefonema do presidente Roosevelt, tornando Catherine tão nervosa que deixou cair o fone, cortando a ligação. Além dos telefonemas, Fraser mantinha uma sucessão de encontros no escritório, em seu clube ou em algum dos mais famosos restaurantes da cidade. Após as primeiras semanas, encarregou Catherine de marcar tais encontros e fazer as reservas, de modo que ela começou a descobrir quem Fraser queria ver e quem queria evitar. O trabalho era tão interessante que ao fim de um mês ela esquecera por completo a ideia de procurar outro emprego. Seu relacionamento com Fraser permanecia num nível muito impessoal, mas agora ela já o conhecia suficientemente bem para compreender que seu ar distante não significava descortesia, mas sim dignidade, uma parede de reserva que servia de escudo contra o mundo. Ela desconfiava de que Fraser era na verdade muito só, que, embora seu trabalho obrigasse a ser gregário, intimamente era um homem solitário. Sentia também que William Fraser estava fora de seu alcance. Assim como a maioria dos machos americanos, concluiu. Saía com Suzy ocasionalmente, mas, como quase sempre seus parceiros não passavam de atletas sexuais, casados, preferia ir ao teatro ou ao cinema sozinha. Viu Gertrude Lawrence em
e um novo comediante chamado Danny Kaye em A Dama no Escuro, Nossa Vida com Papai e Alice em Armas com um jovem ator, Kirk Douglas. Adorou Kitty Foyle com Ginger Rogers, porque a fez lembrar-se dela própria. Certa noite, assistindo a Hamlet, viu Fraser num camarote acompanhado por uma moça exótica, usando um vestido branco muito caro que Catherine vira nas páginas da Vogue. Não imaginava quem fosse a moça. Fraser marcava seus próprios encontros particulares e ela nunca sabia onde ia nem com quem. Fraser olhou através do teatro e a viu. Não tocou no assunto na manhã seguinte, até terminar o primeiro ditado. Que achou de Hamlet? Perguntou ele. A peça vai fazer sucesso, mas não gostei muito dos atores. Gostei dos atores, disse ele, especialmente da moça que fez Ofélia. Catherine assentiu, preparando-se para sair. Você não gostou da Ofélia? Insistiu ele. Se quer minha opinião, disse Catherine cuidadosamente. Não pensei que ela fosse capaz de manter a cabeça fora d'água. Virou-se e saiu. Chegando ao apartamento naquela noite, encontrou Suzy à sua espera. Houve uma visita para você, disse ela. Quem? Um homem do FBI. Estão investigando você. Meu Deus, pensou. Eles descobriram que eu sou virgem e deve haver alguma lei contra isso em Washington. Em voz alta perguntou, por que o FBI me estaria investigando? Porque agora você trabalha para o governo. Ah, como é o seu, Sr. Fraser? O meu, Sr. Fraser, é legal, disse Catherine. Acha que ele gostaria de mim? Catherine examinou sua alta e graciosa companheira para a sobremesa. Com o decorrer das semanas, Catherine passou a conhecer as secretárias que trabalhavam nos escritórios próximos. Várias delas mantinham casos com chefes e não pareciam dar importância ao fato de serem casados ou não. Tinham inveja de Catherine porque trabalhava para William Fraser. Como é realmente o menino de ouro? Perguntou uma delas certo dia no almoço. Já lhe passou alguma cantada? Ah, ele não perde tempo com isso, disse Catherine energicamente. Eu apenas chego às 9 da manhã, nós rolamos no sofá até a 1 e então fazemos um intervalo para o almoço. Falando sério, o que acha dele? Irresistível, mentiu Catherine. Seus sentimentos para com William Fraser se haviam abrandado consideravelmente desde aquela primeira discussão. Ele falara a verdade ao dizer que era perfeccionista. Sempre que cometia um erro, era repreendida, mas ele se mostrava justo e compreensivo. Ela já ouvira deixar de lado seus próprios problemas para ajudar outras pessoas, pessoas que nada podiam fazer por ele, e o fazia de maneira a não receber qualquer crédito depois. Sim, Catherine gostava muito de Fraser, mas ninguém tinha nada com isso, senão ela própria. Certa ocasião em que havia muito trabalho para pôr em dia, Fraser pediu a Catherine que jantasse em sua casa, de modo que pudessem ficar trabalhando até tarde. Talmadge, o motorista de Fraser, ficou esperando com a limusine estacionada diante do prédio, de modo que várias secretárias que saíam observaram maliciosamente enquanto Fraser introduzia Catherine no banco traseiro, sentando-se em seguida a seu lado. A limusine deslizou suavemente para o tráfego no final da tarde. Vou arruinar sua reputação, disse Catherine. Fraser riu. Vou dar-lhe um conselho. Se algum dia quiser ter um caso com um homem público, faça-o abertamente. E o perigo de pegar um resfriado? Ele sorriu. Quero dizer, leve seu amado, se é que ainda se usa tal termo, a lugares públicos, restaurantes famosos, teatros, peças de Shakespeare?
perguntou ela inocentemente. Fraser ignorou a pergunta. As pessoas vivem procurando razões escusas. Dirão a si mesma: ele está saindo com fulana. Imagino com quem se estará encontrando secretamente. Nunca acreditam no óbvio. É uma teoria interessante. Edgar Allan Poe escreveu uma história baseada na ideia de enganar as pessoas com o óbvio. Não me lembro do título. Foi Arthur Conan Doyle, A Carta Roubada. Mal acabara de falar, Catherine se arrependeu. Os homens não gostam de garotas inteligentes. Mas, afinal de contas, o que importava? Ela não era a garota dele, apenas secretária. Fizeram em silêncio o resto do trajeto. A casa de Fraser em Georgetown parecia a saída de um livro de gravuras. Era em estilo georgiano, com 4 andares, e deveria ter mais de 300 anos. A porta foi aberta por um mordomo de jaqueta branca e Fraser disse: Frank, esta é a senhorita Alexander. Alô, Frank, já nos conhecemos pelo telefone. Sim, senhora. Prazer em conhecê-la, senhorita Alexander. Catherine observou o hall de entrada. Uma bela escadaria antiga levava ao primeiro andar, feita de carvalho e polida ao máximo. O piso era de mármore e do teto pendia um candelabro fantástico. Fraser a observava. Gosta? Perguntou ele. Se gosto? Oh, sim! Ele sorriu. E Catherine imaginou se teria parecido excessivamente entusiasmada, como alguém que se sentisse atraída pelo luxo, como uma daquelas mulheres agressivas que viviam atrás dele. É agradável, acrescentou debilmente. Fraser a olhava zombeteiro e ela experimentou a terrível sensação de que ele era capaz de ler seus pensamentos. Venha para o estúdio. Acompanhou-o até uma grande sala recoberta de estantes feitas de madeira escura. Tinha uma aura de outros tempos, a delicadeza de uma vida mais fácil, mais amável. Fraser a observava. Bem? Perguntou. Catherine não se deixaria apanhar outra vez. É menor que a biblioteca do Congresso, disse na defensiva. Ele riu alto. Você tem razão. Frank entrou na sala com uma geleira de prata que colocou sobre o bar a um canto. A que horas gostaria de jantar, Sr. Fraser? Às 7h30. Avisarei na cozinha, disse saindo da sala. Que quer tomar? Nada, obrigada. Ele a olhou. Você não bebe, Catherine? Não enquanto estou trabalhando, disse ela, porque começo a trocar o P pelo O. Você quer dizer o P pelo Q, não é? Não, P e O. É que ficam lado a lado na máquina de escrever. Eu não sabia. Nem precisa saber. É para isso que me pagam um salário de rei todas as semanas. Quanto eu lhe pago? Perguntou Fraser. $30 e jantar na casa mais bonita de Washington. Tem certeza de que não vai mudar de ideia sobre aquele drink? Não, obrigada, respondeu Catherine. Fraser preparou um martini para si, enquanto Catherine perambulava pela sala olhando os livros. Todos os clássicos tradicionais estavam lá, além de uma coleção de livros em italiano e outra em árabe. Fraser aproximou-se dela. Fala realmente italiano e árabe? Perguntou-lhe ela. Sim. Passei alguns anos no Oriente Médio e aprendi árabe. E o italiano? Andei saindo uns tempos com uma atriz italiana. Catherine enrubesceu. Sinto muito, não pretendia ser indiscreta. Fraser olhou-a com um ar divertido e ela se sentiu como uma colegial. Não sabia ao certo se odiava William Fraser ou se o amava.
mas tinha certeza de que era o melhor homem que já conhecera. O jantar foi soberbo, composto de pratos franceses com molhos divinos, e na sobremesa serviram cerejas maravilhosas. Não era de se admirar que Fraser se exercitasse no clube 3 vezes por semana. Que tal? Perguntou ele. Bem diferente da comida da cantina, respondeu Catherine sorrindo. Preciso comer na cantina um dia desses, disse Fraser rindo. Não o faria se estivesse em seu lugar. A comida é tão ruim assim? Perguntou olhando-a. Não é a comida, são as garotas, elas o devorariam. Que a faz pensar assim? Falam em você o tempo todo. Você quer dizer que fazem perguntas a meu respeito? De certa forma, sorriu ela. Imagino que, quando terminam, ficam decepcionadas pela falta de informações. Catherine sacudiu a cabeça. Está enganado. Eu invento todo tipo de histórias a seu respeito. Fraser se recostara na cadeira, relaxando com um brandy. Que tipo de histórias? Tem certeza de que quer saber? Sem dúvida. Bem, digo-lhes que é um monstro e que grita comigo o dia inteiro. Ele sorriu. Não exatamente o dia inteiro. Digo que é louco por caçadas e que anda pelo escritório com um rifle carregado, enquanto dita para mim, e que vivo morrendo de medo de ele disparar e me matar. Isto deve mantê-las interessadas. Estão tendo um trabalhão para descobrir quem realmente é. Você já descobriu? Sua voz se tornara séria. Catherine encarou aqueles brilhantes olhos azuis e desviou a vista. Creio que sim, disse. Quem sou eu? Ela se sentiu subitamente tensa. Terminara a brincadeira e a conversa adquiriram um novo tom, excitante, perturbador. Catherine não respondeu. Fraser olhou-a por um momento e sorriu. Sou um assunto enjoado. Quer mais sobremesa? Não, obrigada. Passarei uma semana sem precisar comer. Vamos trabalhar. Trabalharam até meia-noite. Depois Fraser a acompanhou até a porta e Talmadge, que estava esperando fora, levou-a de carro até o apartamento. Ela foi pensando em Fraser pelo caminho, em sua força, seu humor, sua bondade. Alguém dissera uma vez que, antes de ser delicado, um homem precisa ser forte. William Fraser era muito forte. Aquela fora uma das melhores noites da vida de Catherine, e isto a preocupava, pois receava transformar-se numa dessas secretárias ciumentas que passam um dia no escritório odiando cada mulher que telefona para o patrão. Bem, não permitiria que isto acontecesse. Todas as mulheres disponíveis existentes em Washington viviam atirando-se aos braços de Fraser, mas Catherine não pretendia se somar a elas. Suzy estava à sua espera no apartamento e atacou mal Catherine. Entrou. Conte, exigia ela, o que aconteceu? Nada aconteceu, respondeu Catherine. Nós jantamos. Suzy olhou para ela incrédula. Ele não tentou nada? Não, claro que não. Suzy suspirou. Eu devia ter imaginado. Ele ficou com medo. Que quer dizer com isto? Quero dizer, doçura, que você parece a Virgem Maria. Ele provavelmente pensou que se encostasse o dedo em você, você sairia gritando estupro e cairia desmaiada. Catherine sentiu as faces enrubescerem. Não estou interessada nele desta maneira, disse com firmeza. Eu não pareço a Virgem Maria. Pareço a Santa Catherine, a velha e querida Santa Catherine. Tudo o que fizera fora transferir seu sagrado quartel-general para Washington. Nada mais mudara. Continuava dando serviço na mesma velha igreja de sempre. Durante os 6 meses seguintes, Fraser
Esteve fora várias vezes, viajando a Chicago, a São Francisco e a Europa. Embora não faltasse trabalho para mantê-la ocupada, Catherine achava o escritório solitário e vazio na ausência dele. Havia um fluxo contínuo de visitantes, interessantes na maioria homens, e ela se via cheia de convites a escolher entre almoço, jantares, viagens à Europa e cama. Não aceitou nenhum, em parte por não estar interessada naqueles homens, mas principalmente porque sentia que Fraser não aprovaria se ela misturasse negócios com prazer. Se ele estava consciente da série de oportunidades que ela recusava, não dava a entender. No dia seguinte, ao jantar em sua casa, concedera-lhe um aumento de $10 por semana. Catherine tinha a impressão de que o ritmo da cidade sofrera uma alteração. As pessoas se estavam movendo mais depressa, tornavam-se mais tensas enquanto as manchetes alardeavam a constante série de invasões e crises na Europa. A queda da França afetara mais profundamente os americanos do que os outros bruscos acontecimentos europeus, porque o aprisionamento do país, que era um dos berços da liberdade, deixara-os com um sentimento de violação pessoal. A Noruega caíra. A Inglaterra lutava pela vida na Batalha da Grã-Bretanha. E fora assinado um pacto entre Alemanha, Itália e Japão. Havia um sentimento cada vez mais forte sobre a inevitabilidade da entrada da América na guerra. Certo dia, Catherine falou com Fraser sobre isto. Acho que para nos envolvermos é somente uma questão de tempo, disse ele pensativo. Se a Inglaterra não conseguir deter Hitler, nós teremos que fazê-lo. Mas o senador Borah acha que o distintivo dos American Firsters deveria ser um avestruz, comentou Fraser, irritado. Mas que fará se houver guerra? Vou me tornar um herói. Catherine pensou como ele ficaria bonito no uniforme de oficial, partindo para a guerra, e odiou a ideia. Parecia-lhe estúpido que numa época esclarecida como aquela, as pessoas ainda acreditassem poder resolver suas desavenças assassinando umas às outras. Não se preocupe, Catherine, disse Fraser. Nada acontecerá por enquanto, e quando acontecer estaremos preparados. E quanto à Inglaterra? Perguntou ela. Poderá resistir se Hitler resolver invadi-la? Ele tem tantos tanques e aviões, enquanto a Inglaterra nada. Mas terá, assegurou-lhe Fraser, muito breve. Ele mudou de assunto e voltaram ao trabalho. Uma semana depois, as manchetes se encheram de notícias sobre as novas ideias de Roosevelt acerca de empréstimo e arrendamento. Portanto, Fraser sabia e tentara tranquilizá-la, sem revelar nenhuma informação. As semanas passavam depressa. De vez em quando, Catherine aceitava um convite para sair, mas sempre acabava fazendo comparações entre seu acompanhante e William Fraser, imaginando por que se dava ao trabalho de sair com alguém. Tinha consciência de estar emocionalmente encurralada, mas não sabia como escapar. Dizia a si mesma que estava simplesmente empolgada por Fraser e que aquilo passaria, mas por enquanto seus sentimentos a impediam de apreciar a companhia de outros homens, porque todos pareciam muito inferiores a ele. Certa noite, em que ficara trabalhando até tarde, Fraser voltou inesperadamente ao escritório, após ter ido ao teatro. Ela levantou a cabeça espantada ao vê-lo gritar. — Que é isto aqui, afinal? Grunhiu ele. — Um navio negreiro? — Eu queria terminar este relatório, disse ela, para que pudesse levá-lo amanhã para São Francisco.
Poderia enviá-lo para mim pelo correio, replicou ele, sentando-se numa cadeira em frente de Catherine, examinando-a. Você não tem nada melhor para fazer à noite senão concluir insípidos relatórios? Perguntou. Acontece que eu estava livre esta noite. Fraser recostou-se na cadeira, cruzou os dedos e descansou o queixo sobre eles, olhando-a. Lembra-se do que disse no primeiro dia em que entrou neste escritório? Disse uma porção de bobagens. Você falou que não queria ser secretária e sim minha assistente. Ela sorriu. Eu não tinha outro jeito. Agora tem. Catherine olhou para ele. Não compreendo. É muito simples, Catherine disse calmamente. Nos últimos 3 meses você tem sido mesmo minha assistente. Agora vou tornar isto oficial. Ela olhou sem poder acreditar. Tem certeza de que não lhe dei antes o cargo nem o aumento de salário porque não queria que isso a assustasse. Mas agora você sabe que é capaz de dar conta. Não sei o que dizer, gaguejou Catherine. Eu... Não se arrependerá, Sr. Fraser. Já me arrependi. Meus assistentes sempre me chamam de Bill. Bill. Mais tarde, naquela mesma noite deitada na cama, Catherine pensava no modo como ele a olhara, no efeito daquele olhar sobre ela, e passou muito tempo até conseguir conciliar o sono. Ela escrevera ao pai várias vezes, perguntando-lhe quando viria visitá-lo em Washington. Estava ansiosa para lhe mostrar a cidade, apresentá-lo aos seus amigos e a Bill Fraser. Não recebera resposta às suas 2 últimas cartas e, preocupada, telefonou para a casa de seu tio em Omaha e foi este que atendeu o telefone. Cat, eu ia mesmo ligar para você. Coração de Catherine deu um salto. Como está papai? Houve uma ligeira pausa. Ele teve um derrame cerebral. Eu queria telefonar para você antes, mas ele pediu para esperar até que estivesse melhor. Catherine se agarrara ao fone. Ele melhorou? Temo que não, Catherine, disse o tio. Ele está paralítico. Vou já para aí, disse ela. Procurou Bill Fraser e deu-lhe a notícia. Sinto muito, disse ele. Que posso fazer para ajudar? Não sei, quero ir vê-lo imediatamente, Bill. É claro. Ele pegou o telefone e fez uma série de chamadas. Seu motorista levou Catherine ao apartamento, onde ela jogou algumas roupas numa valise e depois levou-a ao aeroporto, pois Fraser conseguira reservar uma passagem para ela. Quando o avião aterrissou no aeroporto de Omaha, o tio e a tia de Catherine estavam lá à sua espera. E bastou olhar para seus rostos para saber que chegara tarde demais. Foram em silêncio até a capela funerária e, ao entrar no prédio, Catherine teve uma indescritível sensação de perda, de solidão. Uma parte dela morrera e jamais seria recuperada. Introduziram-na na pequena capela, onde o corpo de seu pai descansava num caixão simples, vestido com seu melhor terno. O tempo tornara-o menor, como se a vida o tivesse consumido, gastando-o e reduzindo o seu tamanho. O tio entregou a Catherine os pertences do pai, as reservas e tesouros de uma vida inteira, que consistiam em $50 em dinheiro, algumas fotos antigas, uns poucos recibos, um relógio de pulso, um canivete de prata manchado e suas próprias cartas, cuidadosamente amarradas com um pedaço de barbante, gastas pela leitura constante. Era uma triste herança para qualquer homem deixar. E Catherine sentiu muita pena do pai.
Seus sonhos haviam sido tão grandes e seus sucessos tão pequenos. Lembrou-se de como ele era cheio de vida no tempo em que ela era pequena e da animação que havia quando ele voltava das viagens, com os bolsos cheios de dinheiro e os braços cheios de presentes. Recordou suas maravilhosas invenções que nunca chegaram a funcionar realmente. Não era muito para lembrar, mas era tudo o que restava dele. De repente, Catherine teve vontade de lhe dizer tantas coisas, de fazer tantas coisas por ele, mas, como sempre, era tarde demais. Enterraram-no no pequeno cemitério ao lado da igreja. Catherine planejara passar a noite com os tios e pegar o trem de volta no dia seguinte, mas de súbito não conseguia ficar nem mais um minuto e telefonou para o aeroporto reservando lugar no primeiro avião para Washington. Bill Fraser a esperava no aeroporto e parecia a coisa mais natural do mundo que estivesse lá, esperando-a, cuidando dela quando mais precisava. Levou-a para jantar numa antiga hospedaria de Virgínia e ouviu-a falar sobre o pai. No meio de uma história engraçada a respeito dele, Catherine começou a chorar, mas estranhamente não se sentiu embaraçada diante de Bill Fraser. Ele sugeriu que tirasse alguns dias de folga, mas Catherine queria manter-se ocupada, pensando em qualquer coisa exceto na morte do pai. Tornou-se um hábito jantar com Fraser 1 ou 2 vezes por semana, de modo que ela se sentia mais do que nunca próxima dele. Aconteceu sem qualquer planejamento ou premeditação. Tinham ficado trabalhando até tarde no escritório. Catherine conferia alguns papéis quando sentiu Bill Fraser de pé atrás dela. Seus dedos tocaram-lhe o pescoço lenta e carinhosamente. Catherine. Ela se virou para olhá-lo e num instante estava em seus braços. Foi como se tivessem se beijado 1000 vezes antes. Como se este fosse seu passado e seu futuro ao mesmo tempo, ao qual ela sempre pertencera. É simples assim, pensou Catherine. Sempre foi tão simples, mas eu não sabia. Pegue o casaco, querida, disse Bill Fraser. Vamos para casa. No carro, a caminho de Georgetown, sentaram-se bem juntos, o braço de Fraser em torno dela, delicado e protetor. Catherine jamais conhecera tal felicidade. Tinha certeza de estar apaixonada por Fraser, e não importaria se ele não estivesse por ela, pois a estimava, e isto lhe seria suficiente. Ao se lembrar com quem pretendera se contentar antes, Ron Peterson estremeceu. Há algo errado? Perguntou Fraser. Catherine pensou no quarto do motel com aquele espelho sujo e rachado. Olhou para o rosto forte e inteligente do homem que a abraçava. Agora não, disse agradecida e engoliu em seco. Tenho algo para lhe dizer. Sou virgem. Fraser sorriu e sacudiu a cabeça admirado. É incrível. Como fui dar com os costados na única virgem da cidade de Washington? Tentei corrigir isso, falou Catherine ansiosamente, mas não deu certo. Alegro-me por isso, disse Fraser. Quer dizer que não se importa? Ele estava novamente sorrindo. Uma expressão implicante a iluminar-lhe o rosto. Sabe qual é o seu problema? Perguntou. Sem dúvida.
Você tem se preocupado demais com isso, sem dúvida. O truque é permanecer calma. Ela abanou a cabeça gentilmente. Não, querido, o truque é se apaixonar. Meia hora depois o carro parava em frente à casa. Fraser acompanhou Catherine até a biblioteca. Quer um drink? Ela o olhou. Vamos lá, para cima. Ele a abraçou, beijando-a com força. Catherine o apertou, querendo puxá-lo para dentro de si. Se algo sair errado esta noite, pensou ela, eu me mato. Juro que me mato. Venha, disse ele, tomando-lhe a mão. O quarto de Bill Fraser era uma peça ampla, de aparência masculina, com um highball espanhol numa das paredes. No extremo do cômodo havia uma alcova com lareira e, diante desta, uma mesa para café da manhã. Encostada numa parede estava a grande cama de casal à esquerda, um quarto de vestir e à direita o banheiro. Tem certeza de que não faz questão daquele drink? Perguntou Fraser. Não preciso dele. Ele a tomou nos braços e a beijou, enquanto Catherine sentia sua solidez masculina e uma deliciosa onda de calor percorria seu corpo. Volto já, disse ele. Catherine viu-o desaparecer no quarto de vestir. Era o melhor, o mais maravilhoso homem que já conhecera. Ficou parada ali pensando nele e, de repente, compreendeu por que saíra do quarto. Queria lhe dar a chance de se despir sozinha para não ficar embaraçada. Catherine começou a tirar a roupa depressa. Um minuto depois estava nua e, olhando seu corpo, pensou: adeus, Santa Catherine. Aproximou-se da cama, afastou a colcha e se enfiou entre os lençóis. Fraser entrou vestindo um robe de seda vermelho escuro. Veio até a cama e contemplou Catherine. Seu cabelo negro se espalhara pelo travesseiro branco, emoldurando o belo rosto. Era mais excitante ainda por não ter sido planejado. Ele tirou o robe e se deitou ao lado dela. De repente, Catherine se lembrou. Não estou usando nada. Acha que ficarei grávida? Disse ela. Esperemos que sim. Olhou-o, espantada, e abriu a boca para perguntar o que queria dizer com aquilo, mas ele colou os lábios nos seus, enquanto as mãos começavam a percorrer seu corpo, explorando-o delicadamente. E ela esqueceu tudo o mais, exceto o que lhe estava acontecendo. Toda a sua atenção concentrada num determinado ponto de seu corpo, sentindo-o tentar penetrá-la firme e pulsante, forçando um instante de dor aguda e inesperada, depois deslizando, movendo-se. Um corpo estranho em seu corpo, mergulhando profundamente nela, com um ritmo cada vez mais desesperador. Até que ele disse: está pronta? Catherine não sabia exatamente para que deveria estar pronta, mas disse sim. E ele gritou de repente: oh, Cat. Fez um último movimento e parou, deitado sobre ela. Terminara e ele estava dizendo: foi maravilhoso para você? Sim, foi maravilhoso. É cada vez melhor depois, acrescentou ele, enquanto ela se sentia cheia de alegria por ter podido proporcionar-lhe tal felicidade, tentando não se preocupar com a decepção que tivera. Talvez fosse como azeitona, é preciso tomar gosto. Deixou-se ficar nos braços dele, sentindo o som de sua voz envolvê-la, pensando: é isto que importa, estar juntos como dois seres humanos, amando-se e se compartilhando. Ela lera muitas novelas escusas, ouvira muitas canções de amor prometedoras, esperava demais. Ou talvez, e se fosse verdade, teria de enfrentá-lo, talvez fosse frígida. Como se lesse seus pensamentos, Fraser puxou-a mais para junto de si e disse: não se preocupe, se ficou desapontada, querida.
A primeira vez é sempre traumatizante. Como Catherine permanecesse em silêncio, ele se ergueu, apoiado num cotovelo preocupado, e perguntou: como se sente? Ótima, disse ela depressa. Você é o melhor amante que já tive. Beijou-o e o apertou contra si, sentindo-se aconchegada e protegida, até que o nó apertado dentro dela se afrouxou. Uma sensação de tranquilidade a penetrou e ela se sentiu satisfeita. Gostaria de tomar um brandy? Perguntou ele. Não, obrigada. Acho que vou tomar um. Não é toda noite que um homem leva uma virgem para a cama. Isto incomodou você? Ele a olhou com aquela expressão estranha e sábia, começou a dizer algo e mudou de ideia. Não. Falou com um tom de voz que ela não compreendeu. Eu fui... Engoliu em seco. Você sabe, foi legal? Foi adorável. Verdade? Verdade. Sabe por que quase não fui para a cama com você? Perguntou ela. Por quê? Temia que depois não quisesse mais me ver. Ele riu alto. Isto é conversa de comadres, fomentada por mães ansiosas em manter a pureza das filhas. O sexo não afasta as pessoas, Catherine. Aproxima-as. E era verdade. Ela jamais se sentira tão próxima de alguém. Aparentemente poderia parecer a mesma, mas sabia que tinha mudado. A garota que entrara naquela casa pouco antes desaparecera. Em seu lugar havia uma mulher, a mulher de Bill Fraser. Finalmente encontrar o misterioso Santo Graal que estivera procurando. A busca chegara ao fim. Agora, até o FBI ficaria satisfeito.